vale mais? Salve pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Estava aqui meditando no livro do profeta Jonas, um dos profetas menores do Antigo Testamento. E esse livro ele narra uma história, e essa história fala a respeito do chamado de Deus para a vida de Jonas. Deus deu uma missão para ele, era para que ele pudesse pregar contra uma grande cidade chamada Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Era uma cidade muito populosa, cerca de 120 mil habitantes. Naquela época era uma grande cidade, uma das maiores cidades do mundo. Só que era uma cidade que estava completamente mergulhada no pecado. E aqui no versículo 2, no primeiro capítulo do livro de Jonas, Deus faz o chamado para ele e diz assim: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. A partir desse momento, Jonas tinha um propósito e ele não poderia se desviar desse propósito, porque bastava ele seguir as ordens de Deus, bastava ele fazer aquilo que era a vontade de Deus. Só que aqui a história narra que Jonas ele se levantou, só que para fugir da presença de Deus. Em vez de ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele desceu até Jope, uma cidade litorânea, uma cidade portuária, e lá ele achou um navio que ia para Tarsis para poder fugir da face de Deus. E ele entra nesse navio. E aqui agora fica uma pequena lição para nós. Como que nós podemos cumprir com o propósito de Deus, sendo que nós não damos ouvidos para a sua voz? O que vale mais? Só que Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Ele mandou um vento forte que se levantou sobre o mar e causou uma grande tempestade, a fim de que esse propósito de Jonas não pudesse se concretizar, porque não era esse o chamado de Deus para a vida dele, porque Jonas era um profeta. O profeta é um mensageiro de Deus, levar uma mensagem de Deus, seja para uma pessoa, seja para um povo, e Deus tinha um propósito para aquela cidade. Veja bem, Nínive não era uma cidade de Israel, Nínive era uma cidade de outro país. Só que mesmo assim, o pecado que se instalou naquela cidade era tão grande que chegou até Deus. Então Deus, para fazer cessar aquele pecado, aquela malícia toda, prepara algo, seja ele para o bem, seja para o mal, seja para exercer misericórdia, seja para exercer juízo. E nesse caso aqui, Deus queria salvar toda aquela cidade. Nós vemos também um pouco mais para trás, lá no começo da Bíblia, lá no livro de Gênesis, Sodoma e Gomorra tiveram o mesmo problema. O pecado se instalou naquelas duas cidades, a ponto de Deus se irar de tal forma, a ponto de querer destruir aquela cidade. As duas cidades, no caso. Só que lá, em Sodoma, tinha uma pessoa que Deus queria salvar, que era Ló, sobrinho de Abraão. Motivo esse pelo qual Abraão orou a Deus. E nessa oração, Abraão perguntou para Deus se Deus pouparia aquela cidade por causa de um justo. E Deus responde a Abraão: por causa de um, ele não destruiria a cidade. E de fato Deus mandou um recurso para que pudesse haver a salvação, não só de Ló, mas da família dele. E Deus manda anjos para que pudesse tirar Ló e tudo que ele tinha daquela cidade, para que Deus pudesse enfim exercer o juízo. A palavra de Deus não volta atrás, muito menos torna para ele sem ter cumprido com o propósito que ele se incumbiu de querer fazer. Então como que Deus poderia salvar aquela cidade de Nínive se Jonas não cumpriu com o propósito dele? O que vale mais? Aí os homens daquele navio começaram a se desesperar, porque a tempestade era tão grande que o navio estava a ponto de se destruir. Então eles começaram a lançar coisas sobre o mar para aliviar o peso do navio. Começaram a clamar cada um para o seu Deus, para que o Deus deles pudesse livrar eles daquele momento terrível. O mestre do navio vai e encontra Jonas, que estava lá no porão, dormindo um sono profundo, sem se importar com aquilo que estava acontecendo. Ele diz: acorda, levanta-te, clama ao seu Deus, não te importa que nós pereçamos. E eles começaram a lançar sortes, porque aquilo não passava de jeito nenhum, e lançaram sortes para poder saber por que estava acontecendo tudo aquilo. E as sortes caíram sobre Jonas. E eles perguntam: Jonas, nos declara agora, de onde você vem, qual povo você pertence, qual é a sua terra, qual é a sua ocupação? E ele declara: eu sou hebreu e temo ao Senhor Deus que fez os céus e a terra. E eles tomaram um grande susto, né? O que nós vamos fazer para poder acabar com tudo isso aqui? E ele declara: então me lança no mar para que a tempestade se cesse, porque é por minha causa que está acontecendo tudo isso aqui. Jonas entendeu isso. Então Jonas fugiu diante da presença de Deus de forma consciente, porque ele sabia o que ele tinha que fazer.
e não fez. O que vale mais? Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar sobre isso aqui? Passa-se um pouco mais da história. Os homens jogaram Jonas no mar, a tempestade cessou e aqueles homens puderam ver que realmente o Deus de Jonas é o verdadeiro Deus. E começaram a oferecer sacrifícios para ele, fizeram votos e foram cheios de temor. E um peixe veio engolir Jonas. E Jonas ficou 3 dias, 3 noites dentro daquele grande peixe e faz uma oração. E Jonas se confessou diante de Deus nessa oração. E o peixe vomita Jonas para a terra. Deus faz o segundo chamado para Jonas. Vai-te até a grande cidade de Nínive e prega contra ela todas as palavras que eu já te disse. Certamente Jonas não iria cometer o mesmo erro 2 vezes. E de fato não fez. Ele foi e pregou a cidade de Nínive. Ele falou tudo aquilo que Deus ordenou ele falar. E aí então o propósito de Deus se cumpre. Por quê? Porque os homens daquela cidade creram na pregação de Jonas. E o coração deles se encheu de temor. Eles proclamaram o jejum, se vestiram de saco e começaram a exortar uns aos outros para que pudessem se arrepender dos seus maus caminhos, para que eles pudessem se desviar daquilo que era o mal, para que Deus pudesse se arrepender, quem sabe, de executar o juízo sobre aquela cidade, para que não acontecesse a mesma coisa que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Mas a gente sabe que Deus tinha um plano para aquela cidade e não era destruição, era de salvação. E Deus de fato se arrependeu do mal que ele anunciou que ia fazer e não executou, porque ele viu o arrependimento daqueles homens e ele exerceu, enfim, a sua misericórdia. Passando mais para frente nessa história aqui, nós podemos ver que Jonas ficou desgostoso por causa do resultado daquela pregação. E aqui no versículo 4 do capítulo 4 do livro de Jonas, Deus pergunta para ele: é razoável esse seu ressentimento? Aí Jonas saiu da cidade, ele sentou-se no oriente, fez uma cabana, se assentou debaixo dela para poder ver o que iria acontecer. E ele ficou abrigado numa sombra. Deus fez nascer uma árvore, uma aboboreira, e ela cresceu por cima de Jonas para fazer sombra sobre a sua cabeça. E ele se agradou daquilo, ele ficou feliz em extremo, como diz o versículo 6. Só que Deus vai lá e envia um bicho no dia seguinte, e esse bicho fere a aboboreira, e essa aboboreira se secou. Aí veio o sol e começou a fazer enfado para Jonas. E Jonas começa a ficar desgostoso de novo. Ele desmaiou e desejou a morte. Ele fala assim: peço pois, ó Deus, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Esse foi o versículo 3. E lá no versículo 9, Deus pergunta a mesma coisa: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Aí Deus começa a colocar as coisas no seu devido lugar. No versículo 10 e versículo 11, Deus mostra para Jonas por que ele vai ter compaixão de uma árvore a qual ele não teve trabalho nenhum para poder plantar, para poder cuidar e fazer a árvore crescer formosa, bonita. E que daí no dia seguinte ela vai e morre. E ele não tem compaixão da grande cidade de Nínive. E Deus faz esse questionamento para Jonas. Tanto é que o livro de Jonas termina com uma pergunta. Ele não termina com uma resposta. Não é uma afirmativa, é uma interrogativa. Versículo 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem nem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? O que vale mais? Por que essa pergunta? Porque nós podemos ver nos dias de hoje que os valores estão invertidos. Muitas pessoas prezam muito mais pelo material do que pelo espiritual. O espiritual, para muitas pessoas, não tem valor nenhum. Só que fica aqui a grande pergunta: o que vale mais para você? Nós precisamos ter consciência de que Deus enviou o seu Filho amado Jesus para morrer numa cruz em favor da minha vida, em favor da sua vida. Não foram os judeus que mandaram crucificar Jesus, não foram os romanos que crucificaram Jesus, não foram os escribas, não foram os fariseus. Nada disso fez Jesus ir até a cruz. O que fez Jesus ir até a cruz foi o meu pecado, foi o seu pecado, a ponto de ele ir e derramar o seu sangue naquela cruz para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Nós precisamos ter sempre isso em mente. O que vale mais para você? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Deus criou a vida do homem para que o homem pudesse viver eternamente em louvor e em adoração a Ele. Por isso que o homem foi criado, por isso que Deus nos deu voz, porque através da nossa voz nós pudéssemos elevar o nosso canto de adoração a Ele. Mas o pecado veio e destruiu tudo isso. Deus criou o homem para que o homem pudesse viver eternamente, mas o pecado tirou esse direito do homem, e o homem passou a ser uma criatura mortal. O pecado nos destituiu da glória de Deus. E Deus não queria que esse
juízo fosse ser exercido sobre as nossas vidas. Mas Deus também quer que nós nos arrependamos do nosso pecado. Por isso que Deus preparou a vida de Jonas para que ele pudesse pregar naquela cidade, para ele poder exercer a sua misericórdia sobre aquele povo. Muitas pessoas iriam morrer por causa do pecado. Só que Deus não queria isso. Deus queria salvar aquele povo. Por isso que Deus levantou Jonas para poder pregar a mensagem que Deus queria que ele pregasse. Afinal de contas, foi para isso que Jonas foi levantado. Ele era um profeta. E você? O que vale mais para você? Vale mais algo que não tem significância, não tem relevância, muito menos depender do seu esforço e dos seus méritos? Ou vale mais a sua vida? Veja bem, temos dois destinos. Nós podemos viver com Deus e nós podemos viver sem Deus. E a palavra fala que escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua casa. Eis que te proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Será que a sua vida tem valor? Veja bem que o propósito dessa pregação não é para esta vida, é para a vida eterna. E o nosso compromisso aqui não é pregar mensagens para esta vida, é pregar mensagens para a vida eterna. Porque é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E para aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Se você crê nisso, você vai entender que o que vale mais para você é a sua vida perante Deus, para louvor e adoração a Ele, é a sua vida na presença dEle. Você vai entender que o que vale mais não são as coisas que estão aqui nessa vida, mas são as coisas que Deus preparou para nós lá na eternidade. E assim nós queremos encerrar essa mensagem e deixar essa pergunta. Você não precisa responder para mim e não precisa responder para ninguém, a não ser para você mesmo. O que vale mais? Que Deus abençoe muito a sua vida e que essa mensagem de alguma forma possa alcançar a sua vida e de alguma pessoa que estiver assistindo esse vídeo aqui, e que ela possa edificar a sua vida de alguma forma e assim o nome de Deus possa ser glorificado. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço e até mais.